Sobre os vértices de um corpo quadrado, de lado 20 centímetros, agem as forças indicadas na figura. Tem força 1, 2, 3, 4. Sendo F1 igual a F2, que é igual a F3, que é igual a F4, que é igual a 10 newton. Então, significa que o módulo, né, de cada uma dessas forças é igual a 10 newton. Calcule o momento resultante em relação ao ponto A. Então, o que está pedindo na letra A, vamos dizer, adote, né, o ponto A como o seu polo, ou seja, imagina essa barra aqui, aí eu pego, imagina aqui que eu pego uma furadeira, faço um furo aqui, nesse ponto aqui, bem grosso, e coloco um parafuso bem fininho, um buraco aqui, de forma que essa placa aí pode girar em torno desse ponto ali, tranquilo? Fazer giros em relação a esse ponto A aqui. Beleza. Então, para a gente calcular o momento, é bom a gente traçar as linhas de ações da força, né? Porque a gente precisa delas. Então, observa, a linha de ação da força A está aqui. Da força A, não, da força 4, né? Da força 4, a linha de ação da força 4 é a mesma linha de ação da força 1. Tá? Então, vou começar aqui, ó. Aqui, ó. A linha de ação da força 4 e 1 seria essa linha aqui que eu estou montando agora. Opa. Aqui vai ficar mais fácil para mim, né? Isso. Observe a linha de ação da força 4 ou da força 1 é a mesma. A linha de ação da força 3 é essa aqui, ó. Não gosto de pegar lá embaixo justamente para dizer que é o erro. Então, eu começo a fazer aqui e termino, né, fazendo aqui. Beleza, então eu tenho a linha de ação da força 3 e a linha de ação da força 2. Seria essa linha aqui, né? Seria a reta, suporte do vetor, né? Que dá direção ao vetor. Então, beleza. Aqui eu tracei as linhas de ações aqui, das forças. Agora, vamos calcular o momento na letra A em relação, momento resultante, em relação ao ponto A. Então, para mim achar o momento resultante, eu vou cortar um pedaço aqui para mim ter espaço aqui, senão eu fico sem espaço para resolver exercício, né? Em relação ao ponto A, aí eu vou achar o momento da força 1, o momento da força 2, o momento da força 3, o momento da força 4 e depois somar todos esses momentos, né, para mim achar a letra A. Então, vamos lá, letra A. Vamos fazer aqui, né? Letra A. Então, momento da força 1 é mais ou menos a força 1 vezes o braço da força 1. O braço da força 1 nós já vimos que é a distância dessa linha, né, amarela aqui, até o ponto que a gente está considerando. O ponto que a gente está considerando aqui, ó, é o ponto A, não é? Então, em relação ao ponto A, esse momento 1 aqui, ele vai ser zero. Por que zero? Porque a linha de ação da força 1 está passando justamente no ponto. Beleza? Vamos achar agora o momento da força 2. Vamos achar, cadê a força 2, né? É mais ou menos força 2 vezes o braço da força 2. Cadê a força 2? Está aqui.
Beleza. Esta linha de ação aqui da força 2, ó, a distância dela perpendicular, que eu poderia essa distância aqui? Não. É essa? Não. Perpendicular seria essa aqui, né? Forma 90 graus lá em cima, lá. Não é isso? Essa distância daqui até aqui, o exercício me falou. Falou que vale 20 centímetros. 20 centímetros passando para metro é 0,2 metros. Não é isso? Então, beleza. Então, eu tenho momento da força 2. E esta força 2, em relação ao ponto A, tende a fazer essa placa girar no sentido anti-horário. Então, um momento positivo. Quanto que vale a força 2? 10. E o braço, né, vai dar 0,2. É isso? Aqui, ó, que a linha de ação é essa aqui. A direção perpendicular da linha de ação seria essa aqui, porque ela forma 90 graus aqui, né? E essa distância daqui até aqui foi falado no exercício que é 20 centímetros. 20 centímetros, passando para metro, fica 0,2. Então, o momento da força 2 é de quanto? 2 newton vezes metros. Agora, o momento da força 3. Em relação ao ponto A, observe que a linha de ação da força 3 também passa pelo ponto A. Então, o momento da força 3 também é zero. Não precisa nem de calcular. Né? Todas as vezes que a linha de ação da força passar pelo ponto em estudo, o momento é zero. Então, aqui é zero. Observe que não é a distância da força, é a distância da linha de ação da força. É uma coisa diferente da outra. Né? Parece, mas não é. Né? Agora, a força 4. Vamos ver a força 4. Cadê a força 4? 1, 2, 3, 4. Observe que a força 4, né, a linha de ação da força 4 também está passando pelo ponto que a gente está estudando, que é esse aqui. Então, também é zero. Então, o momento resultante em relação à força 4, né, que é o que pediu na letra A, né, o momento resultante em relação a A, eu vou colocar assim, o momento resultante em relação a A, vai ser o momento 1 em relação a A, logicamente, né, eu estou trabalhando a letra A em relação a A, mais momento 2, mais momento 3, mais momento 4, e assim por diante. Né? No caso aqui eu tenho 4 forças, então vai ser só os 4 ali. Né? Momento 1, 0. Momento 2, 2 newton vezes metro. Momento 3, 0. Momento 4, 0. Na hora que eu somar tudo, né, o momento da força, momento resultante em relação ao ponto A, vai dar 2 newton vezes metro. 2 positivo, né? 2 positivo significa o quê? Que essa barra tende a girar no sentido anti-horário. Positivo, né? Em relação ao ponto A, a barra tem a tendência a girar no sentido anti-horário. Se eu colocar um parafuso aqui, né, furar com uma broca aqui bem grossa e colocar um parafuso fininho aqui dentro aqui, de forma que essa placa aqui possa girar, aí se eu colocar essas forças aqui, ó, aí ela vai girar no sentido anti-horário. Agora vamos ver aqui na letra B. Antes eu vou conferir o resultado aqui. Isso, dá certinho, 2 newton vezes metro. Agora, em relação ao ponto E. Cadê o ponto E? O ponto E aqui. Então, em relação ao ponto E. Vamos pensar, né? Então, agora já está mais fácil, porque nós já temos as linhas de ações das forças, não é isso? E a distância da linha da ação da força, né? Das forças. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dividir isso aqui para ficar a letra A num cantinho, a letra B no outro cantinho,
E tudo vai ficar uma gracinha, né? Então, vamos lá. Letra B. Tá aqui, letra B. Então, em relação a esse ponto aqui agora. Em relação a esse ponto. Aí, cadê? Momento da força 1, né? Momento da força 1. Vai ser mais ou menos a força 1 vezes o braço da força 1. Vamos lá. Em relação a este ponto, a força 1 tende a girar o objeto no sentido anti-horário ou no sentido horário. Facilmente, né? Fácil perceber que essa força tende a girar o objeto no sentido anti-horário. Então, vai ficar positivo, né? Beleza. Agora, eu preciso saber o valor da força 1. É 10 newton. Todas as forças têm o mesmo valor, né? 10 newton. E o braço da força 1, que é a distância dessa linha aqui, né? Que é a reta suporte da força. Ah, não, a força 1 é essa aqui. Estou tratando ela como se fosse a F4, a força 1. Mas já não muda nada, por enquanto, né? Que está na mesma. A força 1, essa aqui, ela tem módulo 10 newton. Aí vai mudar assim, muda o sentido de rotação, né? Que a força 1, essa aqui, ela tende a fazer essa placa aqui, né? Em relação a esse ponto aqui, essa placa tende a girar no sentido horário. Aí, se é sentido horário, aí aqui vai ficar o quê? Não vai ficar positivo, né? Vai ficar negativo, muda o sinal ali. Então, aqui vai ficar negativo. É porque eu estava tratando a força 4 como se fosse a força 1. Então, a força 1 é essa aqui. Sentido, né? O valor é o mesmo, né? Agora, a distância desta linha até esse ponto, a distância perpendicular, que seria essa distância aqui, né? Vale quanto? Olha aqui, se daqui até aqui vale 20 metros, aqui está na metade, não está? Então, aqui vale 10 metros. Concorda comigo? Então, 10 metros. Então, 10 metros vai dar, passando para 10 metros, não, 10 centímetros. Passando para metro vai dar o quê? 0,1 metro. É só dividir, né? 10 centímetros dividido por 100, né? Dá 0,1 metro. Então, vai dar um momento de 1 newton vezes metro negativo. Então, a força 1 gera esse momento. A força 2, cadê a força 2? Para não confundir, está aqui. Vamos lá, força 2. Momento da força 2 vai ser mais ou menos força 2, no caso agora, lógico, né? Tá, aqui é em relação ao ponto A. Agora esse aqui é em relação ao ponto E. O ponto E está aqui no centro aqui, né? No encontro das diagonais aqui, no meio certinho aqui, ó. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, momento 2, né? Esta força 2 tende a girar o objeto no sentido anti-horário, em relação a esse ponto aqui, não é? Se é anti-horário, vai ficar positivo. Quanto que vale? Todas as forças têm o mesmo valor e vale 10, né? E qual que é a distância desta linha de ação até o ponto E? Também observe que é uma distância de 10 centímetros. 10 centímetros passando para metro, 0,1 metro. Então, agora eu tenho um momento de 1 newton vezes metro positivo. A força 2 vai gerar um torque, ou um momento, de 1 newton vezes metro positivo. Agora vamos pensar na força 3 aqui. Ó. Força 3. A força 3, ela vai gerar... Cadê o momento da força 3? Cadê a força 3? Está aqui.
Vamos colocar aqui, mais ou menos a força vezes o braço, né? Beleza. Força, momento da força 3 em relação ao ponto E. Vai girar, a tendência é fazer girar no sentido horário, concorda comigo? Não, anti-horário, quer dizer, né? Então, é um momento positivo. A força vale 10, porque o exercício me mostrou aqui que todas as forças têm o mesmo valor, de 10. E a distância da linha, cadê a força 3? A força 3 agora é essa aqui, né? Então, a linha de ação da força 3 é essa aqui, ó. Aí eu quero saber essa distância aqui, né? A distância perpendicular, que seria essa distância aqui, até a força 3, seria de 10 centímetros. Concorda comigo? E daqui até aqui, 20 centímetros. O exercício falou que é quadrado, né? E cada lado dele vale 20 centímetros. Então, daqui até o meio aqui certinho, né? Não conta a diagonal aqui, vai dar quanto? Vai dar 10 centímetros. Essa distância aqui, 10 centímetros. Consegue perceber? Que essa é a mesma distância daqui até aqui, ó, 10 centímetros aqui. Deu meio certinho aqui. Então, aqui, distância 10 centímetros. Aí eu passando para metro, 0,1 metro, né? 0,1 metro. Então, a força 3 vai dar 1 positivo também, né? 1 newton vezes metro. Agora a força 4. Fazer a força 4. Força 4. O momento da força 4 é mais ou menos a força vezes o braço da força 4, né? Aqui eu tenho força 4 aqui. Cadê a força 4? Está aqui. A força 4, ela tende a fazer o objeto girar num sentido anti-horário. Então, vai dar um momento positivo. Quanto que vale a força 4? Cadê a força 4 aqui? 10, né? 10 newton. A distância, né, da linha de ação da força 4, que é essa linha aqui, até o ponto considerado, é essa distância aqui. E vale quanto mesmo? 10 centímetros, não é? Nós já vimos que é 10 centímetros. Daqui até aqui, 10 centímetros. Passando para metro, dá o quê? 0,1 metro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui vai dar quanto? 1 newton vezes metro. Positivo, né? Só que o exercício não pediu só isso aqui. O exercício pediu o momento total em relação ao ponto E. Vamos lá, então vamos calcular o momento total em relação ao ponto E, né? O momento total, né, o momento resultante em relação ao ponto E agora, seria momento da força 1 mais o momento da força 2 mais o momento da força 3 mais o momento da força 4. Aí, se eu somar todos esses momentos, momento da força 1, menos 1. Momento da força 2, 1 positivo. Mais, né? Momento da força 3, 1 positivo. Aqui. E o momento da força 4, 1 positivo também. Então, se eu somar aqui, eu tenho 3 positivos e 1 negativo, 3 positivo com 1 negativo, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, vai dar 2 positivo, né? Então, o momento resultante, né, o momento total, o momento resultante, em relação ao ponto E,
também deu 2 positivo. Significa o quê? Sob a ação dessas forças, se eu fizesse aqui um furo, né, com uma furadeira um furo bem grosso aqui, colocasse um preguinho aqui, né, fininho aqui, pregado aqui, e fizesse essas forças aí, né, essas forças agissem sobre essa placa aí, essa placa giraria em torno do ponto E no sentido anti-horário, que deu positivo. Tranquilo? Em relação ao ponto A também, giraria no sentido anti-horário também, né, que deu positivo também. Tranquilo? Então, na realidade, essas forças aqui, né, em relação à rotação, daria na mesma. Né? Eu colocar o ponto de apoio aqui, né, fizesse o furinho aqui, ou fizesse o furinho aqui, ela ia girar da mesma maneira, né, no sentido anti-horário. E com o mesmo torque, né? Então, o valor do torque é o mesmo, né? 2 Newton vezes metro, né? Tanto no ponto A quanto no ponto E.